Boa noite, amigos. Eu quero dizer da minha alegria de estar aqui com você nesta noite, porque é um privilégio, primeiro, falar de Jesus. Não tem nada melhor. E o privilégio também muito grande de estar fazendo a abertura deste mês espírita, desta casa tão querida. E eu só tenho que agradecer aos dirigentes da casa e a todos vocês por mais esta oportunidade. Porque falar de Jesus, falar do amor, falar da dor, falar de nós, nos dias de hoje, principalmente quando as aflições nos assolam e nos encontram, às vezes presos às emoções, as emoções um pouco perturbadas, porque nós, nesse estágio em que nos encontramos, às vezes nós nos apegamos a essas emoções, pelas reações que elas provocam em nós. E assim, vamos nos comprometendo, contraindo débitos, comprometendo a nossa economia espiritual. Mas nós, que nos dizemos espíritas, que estamos à frente dessa doutrina espírita, que temos tido o privilégio de conhecer essa doutrina num momento tão importante da nossa existência, porque eu digo sempre que o amor está no ar, o amor tem sensibilizado os nossos corações, e porque se faz necessária a nossa transformação, se faz necessário que trabalhemos os nossos sentimentos, para poder controlar essas nossas emoções. E às vezes, então, nós nos perdemos diante das emoções que nos perturbam, e que, ora, às vezes, nos parecem tão prazerosas, e nos deixam em dúvida. Qual caminho seguir? Que decisão tomar? Porque nós sabemos que nós estamos vivendo num mundo de decisão, onde nós temos este momento para decidir entre as coisas da alma e as coisas das sensações físicas. E nós nos perdemos nesse turbilhão de decisões. Sabemos ainda que a misericórdia divina está sempre nos oferecendo novas oportunidades pelas reencarnações, onde nós podemos refazer programas, fazer novos projetos, corrigir equívocos, e assim ir em direção ao amor, que é o nosso fanal, é o nosso objetivo. Mas, diante deste caminho em que nós temos que procurar, nós vamos encontrar um homem que desde o princípio, desde o início, ele fadado ao progresso, movido por uma força propulsora, que nos direciona, que nos impulsiona a buscar este progresso. Mas no início nós, homens, não tínhamos sentimento, não sabíamos o porquê da nossa existência. Então, movidos naquele momento pelos instintos que eram muito fortes em nós, porque tínhamos que ser o melhor, nós tínhamos que sobreviver, ser o mais forte. Então os instintos dominavam a nós naquele momento. Mas nos planos em direção ao amor, nós tínhamos que buscar
modificar este homem. E ele então, sem sentimentos virtuosos ainda, porque pensava somente em si, esse homem vai percebendo que aos poucos ele começa a formar grupos, ainda pensando muito em si somente, porque ele percebe que juntos eles conseguiam ter mais chances de sobreviver, porque venciam as intempéries, os ataques dos animais. E este homem então, ainda motivado pelos instintos, ele começa a se relacionar. E atendendo aos seus instintos de reprodução, começa a ver a sua prole crescer. E começa a despertar nele indícios já de um sentimento. E ele começa a dedicar pelos seus uma das primeiras formas sublimes do amor, que é o afeto. Ainda muito nebuloso, porque ele ainda confundia esse sentimento com posse. E nós vamos percebendo que parece que algo ainda se mantém em nossa mente, esse apego pelas coisas e pelas pessoas. Porque ainda hoje, depois de tantos milênios, nós continuamos ainda com esse sentimento de posse pelos nossos. Meu filho, minha esposa, meu esposo. Mas este homem, naquele momento também não tinha religião, mas ele, movido por uma força que o fazia buscar algo superior a ele. E ele então, sem nenhum padrão de imagem, ele cria um Deus feito à sua imagem, apenas um Deus vingativo, mais forte, um Deus que aceitava favores para satisfazer as nossas necessidades. Mas a evolução, o progresso é inexorável. E nós fomos caminhando. E este homem então começou a desenvolver sentimentos, trabalhar a sua inteligência, tudo isso fazendo parte dos planos do Criador, que nos criou para a direção do amor. E este homem então um dia começa a fazer planos, projetos, sonha, e ele descobre que ele queria ser feliz. E eu pergunto para você aqui, quem aqui de nós quer ser feliz hoje, 2013, século 21? Quem quer ser feliz, levante a mão. Ainda bem, né? Porque de repente eu estou falando de felicidade e vocês não estão interessados. Então nós ainda queremos ser felizes, e aquele homem também queria ser feliz. Mas onde? Como ser feliz? Porque a mídia lhe oferecia alguns conceitos equivocados. E ele acreditava que ser feliz era ter todos os seus problemas solucionados. Ter uma vida tranquila. Tudo cor de rosa. Não é ter uma vida cor de rosa. Principalmente não ter que trabalhar nunca. Eu não sei aqui, mas lá em José Bonifácio, quando a Mega Sena acumula, é filas e filas, e a gente ouve então as pessoas dizerem assim: ah, se eu ganhar na Mega Sena, nunca mais eu trabalho. Então, felicidade para aquele homem, veja que nós estamos falando do homem primitivo. Eu não sei por que parece que ainda a gente continua com alguns conceitos ainda parecidos, não é verdade? Então, aquele homem buscava então ser feliz, conquistando as coisas, não precisando trabalhar,
tendo mais, querendo parecer ser mais, mesmo que para isso precisasse passar por cima de qualquer um para conseguir o seu objetivo. Este homem, então, equivocado, quer ser feliz. Mas nós vamos percebendo que este homem, quando parte em busca de atender aqueles seus instintos desde o início, ele começa a se escravizar, porque toda essa busca da felicidade, nessa conquista das coisas materiais, elas não permanecem. Por isso que Joana de Ângeles nos chama de homens robôs, porque vivenciamos aquelas emoções perturbadoras, porque elas não permanecem, e nos transforma em escravos do consumo. E quanto mais temos, mais queremos. E isso vai virando um ciclo vicioso. E Tagore, um dos prêmios Nobel da literatura, ele descreve muito este nosso comportamento quando ele nos compara aos nossos irmãos primatas. Porque ele diz assim: nós somos como os primatas, que vamos consumindo a nós mesmos. Tudo para atender aqueles famosos instintos. Mas nós vamos percebendo que esse homem vai ficando infeliz, porque as sensações não permanecem, e ele tem que consumir mais, e aparecem as neuroses, as obsessões, as fobias, as depressões, o suicídio, e este homem é infeliz. Mas chegou um novo momento, em que era necessária a vinda de um mestre, e chega o doce Rabi da Galileia. Primeira coisa, veio modificar aquele conceito de criador, de homem vingativo, e nos ensinou, nos mostrou o que era um pai, que estava no céu, Pai de todos nós, indistintamente, e que não atendia a favores individuais, e nos dizia que a cada um eram as suas obras. Este amigo Rabi sabia deste momento em que nós estaríamos vivendo hoje. E ele nos advertia e dizia: no mundo tereis aflições, mas lembre-se de mim, que eu venci o mundo. E ele, relembrando Eclesiastes, disse que a felicidade não era deste mundo. Mas por que é que nós ainda continuamos equivocados? Mas ele falou mais, que havia chegado o momento em que nós deveríamos trazer a razão para dominar aqueles instintos que eram responsáveis por tantos equívocos em nossa vida, que precisávamos começar a trabalhar os sentimentos, as emoções, e naquele momento nós passamos a ser responsáveis até pelo aquilo que nós pensamos. E ele advertia-nos: cuidado, onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Porque aí vai estar também o seu coração. Porque muitos daquela época e ainda hoje acreditamos que estamos aqui para aproveitar a nossa vida, para atender somente aqueles objetivos mesquinhos de conquistar sempre mais. E ele então
dizia-nos: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas se você perder a sua vida na busca deste caminho do amor, você ganha lá. Mas nós não o entendemos. Porque como naquele momento nós que pensávamos só em nós, e ele dizia que a senha para ser feliz era amar o próximo. E teve a ousadia ainda de nos pedir naquele momento que amássemos os nossos inimigos. Era impossível. Não o compreendemos e o matamos. Ele que veio aqui e deu a sua vida em holocausto. Ele morreu porque quis, para nos ensinar que ele estava morrendo por amor a nós. E por isso uma das frases mais lindas do Evangelho, que diz assim: quando o mundo ouviu a sublime palavra amor, os povos estremeceram, e os mártires desciam os morros ébrios de esperança, e se entregavam para morrer nos circos por amor a Jesus. E nós, tanto tempo depois, porque ele mesmo, enquanto estava na cruz, não se esqueceu de nós. E ainda pediu ao Pai que enviasse um Consolador, que viesse consolar as nossas dores. Consola, dor. Século XIX chega o Consolador. Esclarece-nos depois a definição de Deus, agora como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Um Deus bom, justo. E como nos encontra? Ainda presos aos instintos, falando mais alto. Mas agora, com o Consolador, nós tínhamos uma nova meta. Trabalhar não só a razão, mas chegar o momento de nós trabalharmos a intuição. Então, a doutrina consoladora nos fala, relembrando aquilo que Jesus havia nos falado, da importância, da necessidade da reencarnação, para que aproveitássemos essas oportunidades, para que trabalhássemos os nossos sentimentos. E o Consolador bate em nossas portas. E como nos encontra? Ele que faz o convite a todos os momentos. Ele que fala nos trabalhadores da última hora, e nós nos intitulamos os trabalhadores da última hora, porque temos o privilégio que somos a religião que melhor esclarece. Mas poucos de nós nos habilitamos para trabalhar nesta vinha. Ele que nos fala dos falsos cristos, dos falsos profetas. E é interessante, José, que nesta passagem que Kardec procurou nos instruir, que nesse momento em que nós viveríamos, haveriam muitos falsos cristos e falsos profetas que enganariam a todos, menos os escolhidos. E nós? Quem são os escolhidos?
são todos aqueles que assumem este compromisso, que assumem o compromisso com a divulgação, com a mudança de atitude. Mas nós ainda, equivocados, ainda estamos perdidos diante das nossas emoções. E os convites chegam todos os dias. E nos encontram ainda cegos diante desse compromisso com a nossa mudança interior. E é Jesus voltando, tal qual. Chegou um momento naquela vida daquele homem, daquele jovem doutor da lei, na sua entrada em Damasco. Porque todos nós temos a nossa decisão. Todos nós recebemos o convite para mudar a nossa vida, para mudar o nosso comportamento. E o que nós temos feito? O que nós fazemos hoje diante dos meios de comunicação? A gente observa que as pessoas hoje, diante da internet, que é uma ferramenta, as pessoas passam, às vezes, 24 horas. E a gente diz, né? As pessoas ficam online 24 horas. E, às vezes, você observa o comportamento dessas pessoas, porque hoje parece que ficou moda a nossa convivência ser somente virtual. E as pessoas dizem ali, né? Bom dia, agora vou almoçar, agora vou tomar banho, agora vou dormir. E o que nós temos feito dessa ferramenta? Eu achei interessante há pouco tempo, eu conversando com um amigo da rede Amigo Espírita, muitos devem conhecer a rede de amigo, e ele me dizia, Ditinha, interessante, porque quando eu criei essa rede de Amigo Espírita, de divulgação, eu não imaginava o tamanho que ela chegaria, nunca pensei nisso. E hoje, as pessoas estão me procurando para fazer atendimento fraterno online. Então, o que está acontecendo conosco nas casas espíritas? Se muitos de nós ainda continuamos contando as horas que nós dedicamos ao trabalho, mas ainda batemos no peito que dizemos que somos os trabalhadores, que amamos a Jesus, mas ainda regulamos o nosso horário. E quando somos convidados a um trabalho da casa, nós nunca temos tempo, porque estamos ainda correndo atrás dos nossos padrões de felicidade e continuamos infelizes. E hoje, infelizmente, temos visto tantas casas espíritas fecharem as suas portas. Então, o que está acontecendo conosco? Nós que conhecemos esses conceitos, sabemos da lei de ação e de reação, mas chegou o momento. Nós sabemos que a Terra, o planeta Terra, está passando por um momento de modificação. Os raios da regeneração estão chegando por aí. E todos nós queremos fazer parte, porque nós dizemos que queremos herdar esta Terra regenerada. E para isso o Consolador nos oferece o que eu chamo de GPS para o caminho da direção do amor. E nós vamos encontrar no Evangelho o direcionamento, todos esses caminhos. E é interessante quando ele fala no capítulo 7 da humildade,
Porque se nós queremos encontrar o caminho do amor, nós temos que começar pela humildade. Porque se nós não nos transformarmos em humilde, nós não vamos conseguir viver a liberdade. E se eu não consigo viver a liberdade, eu não consigo me sentir igual ao outro e eu não vou conseguir realizar aqueles tópicos elencados no capítulo 17, que são as qualidades do homem de bem. Porque para entrar na regeneração nós teremos que vivenciar a justiça, vivenciar o amor, a caridade, mas como amar, se nós não conseguimos ainda ser justos? Como ser brandos, se não começarmos pela humildade? Para aceitar que as pessoas, às vezes, não são aquilo que nós imaginamos que elas sejam. Aceitar que as pessoas, às vezes, não podem nos oferecer aquilo que nós cobramos delas. E que isso tem gerado tanta desarmonia e infelicidade no nosso lar. Porque nós não dialogamos mais. Nós ficamos, como eu disse há pouco, sempre focados no mundo virtual, esquecendo que as pessoas estão aí, carentes, precisando falar, ouvir. Então nós precisamos sair um pouco deste mundo pequeno, que é o nosso, estender os nossos sentimentos, para podermos viver na direção do amor. E nós nos lembramos, como eu disse há pouco, da história de Paulo. Aquele homem, jovem, que naquele momento importante da sua vida, ele que fazia sua travessia pelo caminho de Damasco, ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Até quanto você resistirá ao meu convite? Mas aquele homem afoito, jovem, que partia em busca de Ananias, tomba, caindo cego. E ele se levanta. E agora já numa outra condição, não mais daquele soldado rancoroso, e pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Numa atitude humilde. E ele recebe os ensinamentos, as orientações para que procurasse Ananias em Damasco, velho, mais lúcido ainda, que lhe retiraria as escamas fictícias dos olhos, porque ele estava cego para as coisas da alma. Paulo é orientado e sai de lá um novo homem. Sai um novo homem e então se retira para o deserto. E na companhia de Prisca, ele se converte agora em Paulo. Etimologicamente, Saulo, a palavra quer dizer o rancoroso, o vingativo, aquele a quem se pede, a quem se roga. E Paulo, etimologicamente, significa o servidor, o servo, o humilde. Por isso que quando queremos fazer as coisas devagar, nós dizemos que faremos paulatinamente. E Paulo sai, funda igrejas,
E quando já em Roma, ele recebe uma carta de Pedro, que queria visitar a capital das águias. E Paulo lhe responde: venha, velho apóstolo, a nova igreja lhe espera. E chega Simão. E Paulo, que tinha sonhos de pregar na Espanha, na Catalunha, deixa Pedro à frente da igreja de Roma e parte na realização dos seus sonhos. Mas Pedro foi apego pela polícia de Tigelino durante uma das suas pregações e é levado para a cadeia. E lá ele tem, dentro dessa cadeia, que ninguém podia fugir, porque ela era incrustada nas pedras e saía no pátio, no quartel da polícia. Dentro dessa cadeia, dessa prisão mamertina, tinha uma cela, que era a pior delas, que era chamada de Tulianum, porque lá de lá ninguém saía com vida, porque a água brotava das pedras, o cheiro infecto, as ratazanas a andar. E Pedro fora colocado na Tulianum. Teve os punhos presos por cadeias na parede e o tornozelo também. Mas ele, ao entrar, ele que amava Jesus, ele que aceitara o convite para trabalhar na vinha, este convite que nós todos os dias também recebemos ainda hoje. E Pedro então, ao descer por aquela escada, convida todos os prisioneiros. Cantemos, meus irmãos, dizia ele. Cantemos em nome de Jesus, que virá nos libertar. E todos cantaram: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Primeiro dia, segundo dia, primeira quinzena, e as vozes foram desaparecendo à medida que aquele Jesus não vinha. E Pedro, já cansado, mal conseguia balbuciar as suas orações. E um dia, os portões da Tulianum rangeram e um prisioneiro fora colocado na frente, na parede fronteiriça de Simão. Ele reúne as suas forças. Olá, tu que chegas. Quero homenagear-te em nome de Jesus, a quem eu sirvo, e convidá-lo a cantar comigo. Mas nesse instante, uma mão esbofeteia-lhe o rosto, a cabeça tomba desprevenida batendo nas pedras, e um filete de sangue caindo do couro cabeludo e da boca. E Pedro chora. Meu Deus, cadê Jesus? Ele se esquecera de nós. Jesus se esquecera de mim. E Pedro chora, tendo as suas mãos inchadas, suas pernas, ele mal conseguia respirar. Mas 6 meses depois, novamente os portões da Tulianum se abrem, porque lá não sabia se era dia ou se era noite, porque o sol não entrava nunca. E mais um prisioneiro é colocado novamente frente a ele. E Pedro se lembrou de Jesus, reuniu as suas forças e disse: olá, tu que chegas, quero homenagear-te em nome de Jesus e convidar-te a cantar comigo.
cante comigo. Simão, do outro lado, uma voz vigorosa: Simão, és tu, velho apóstolo. E ele, Paulo, Paulo. Era Paulo que voltara 6 meses depois e também fora pego pela polícia de Nero. Era Paulo que estava ali. E nesse instante todos os prisioneiros abriram a audição, porque já ouviram falar de Paulo, da sua saga, da sua coragem. E ele diz: sim, velho apóstolo, cantemos sim. E todos cantaram. E nesse instante os 2 soldados que trouxeram Paulo, que haviam ido embora, voltam correndo. És louco? Não sabes que és escravo do império e que vais morrer amanhã? E Pedro redargui: sim, eu sei que somos escravos. Nós do lado de cá e vós do outro lado. Somos felizes porque temos o corpo preso e a alma liberta, porque amamos a Jesus. E vós sois escravos mentais, porque estão presos ao ódio, ao medo, ao crime. E nesse instante os 2 soldados se convertem pelo poder da palavra magnética de Paulo e prometem voltar e libertar os 2. Passam alguns dias, os 2 soldados entram novamente pela Tulium, libertam rapidamente Pedro, soltam-lhe as cadeias, dão-lhe um alforje com algumas iguarias. E Simão se dirige a Pedro, a Paulo: oh, Paulo, vamos, Paulo. E o pregador de Jesus diz: não posso, Simão. Mas Paulo, eles vieram nos libertar, Paulo, vamos, Paulo. Não posso, velho apóstolo. Mas Paulo, as igrejas precisam de nós. Não posso, Simão. Vai tu. Mas Paulo, vamos. Não posso, Simão. Vais, eu me quieto. E os soldados pegaram Pedro, porque ele mal podia andar, e foram levando, subindo as escadas, e o colocam na rua. E Pedro sai. Mal podia andar, mal podia respirar pelos ar fresco da manhã. E aos poucos Roma vai ficando para trás. E ele então começa a ver os raios do sol, da lua. Sente o perfume dos loendros que estão arrebentando na floração. E quando os raios da manhã refletem nas águas do rio Tevere que corta Roma, Pedro ao longe avista um peregrino. Como diz no livro de Henri Sienkiewicz, Quo vadis, Domine. E Pedro olha aquele peregrino, aquele manto inconfundível da cor de barro cozido, aquele cabelo aos ombros, aquela túnica, aquele olhar, aqueles 2 olhos azuis. Mas Pedro diz: por quê? Não me olha, por que não me mira? E
quando aquele peregrino chega muito perto, ele se dá conta que é o homem de Nazaré. E ele deixa o alfoge, o cajado, e corre, segura-lhe pelas mãos. E faz a pergunta que dá nome ao livro: Quo vadis, Domini? Onde ides, Senhor? E o mestre, com um olhar tão triste, diz: Ah, Simão, eu vou a Roma. Você que me prometeu cuidar das minhas ovelhas, agora tem medo de morrer. Eu vou lá, ficar com aquele a quem você abandonou. E se preciso for, morrer de novo na cruz. E Pedro chora naquele momento: Senhor, deixa-me ir contigo, Senhor. E quando ele volta para pegar o seu cajado, o seu alfoge, o mestre havia desaparecido. E agora ele marcha em direção a Roma. E no final da tarde ele chega no quartel da polícia e se entrega. Os outros 2 soldados que haviam lhe dado a liberdade estavam presos para morrer, como de fato morreram. E Pedro então pede que antes de entrar pela Tullianum, ele pudesse falar pela claraboia, para que todos ouvissem. E ele for atendido. E ele então diz: Paulo, oh Paulo, tu tinhas razão, Paulo, porque se alguém tem que morrer, que sejamos nós os primeiros, Paulo. E aqui estou. E no outro dia, ao entardecer, 2 caravanas partem até o quartel, o pátio do quartel. Uma levando Paulo, que por ser cidadão judeu tinha direito a uma morte mais amena, e fora decapitado. Outra levava Simão, que pelas tradições judeu seria crucificado de cabeça para baixo no Monte Vaticano, onde hoje tem a Basílica. E assim, no ano sangrento de 64, esses 2 apóstolos retornam à pátria espiritual, porque encontraram a direção do amor. E nós, todos os dias, o Mestre continua a nos convidar a todos nós, para trabalharmos na sua vinha, trabalharmos nessa doutrina, divulgarmos essa doutrina. E nos encontra alheios. É Jesus que volta a cada dia e ainda diz a cada um de nós: vem comigo. E Pedro ainda diz: Quo vadis, Domini? E ele diz: Ah, Simão, eu vou a São José do Rio Preto, vou falar com aqueles amigos queridos, para perseverarem, para lutar contra os aguilhões, contra as aflições. Quo vadis, Domini? Simão, vou procurar Aguinaldo em São José do Rio Preto.
para que Ele continue enxugando lágrimas, consolando corações. Quo vadis Domini? Simão, vou falar com José, para que continue o seu trabalho, simples talvez, mas que possibilita-nos no trabalho de falar do amor. Quo vadis Domini? Simão, eu irei falar com aquela que de tão imperfeita que é, ainda teima em falar do amor, ainda procura, como todos nós, pela felicidade, vencendo as suas dores, os seus equívocos, mas que aqui está, porque me ama. E eu digo: Quo vadis Domini? Jesus, aqui estou, agradecendo a todos que estão aqui nesta noite, que nos deram a oportunidade de, mesmo com as nossas dificuldades, estar aqui nesta noite, porque foi vencendo muitas dores para que eu pudesse estar aqui hoje. Também tenho aflições igual a todos. Tive um problema de saúde. Até domingo eu não viria estar aqui com você. Mas porque amo a Jesus, agradeço tanta oportunidade que Ele me dá. E por isso quero muito que você seja feliz. Encontre o amor, que é o objetivo da nossa existência. Muito obrigada a todos. Sejam felizes. Um beijo grande para você.